Bem-vindo ao canal Evangelista Raimundo Silva. E nesse canal nós vamos tratar de algo especial, algo extraordinário, que é a Palavra de Deus. E o tema desse vídeo é a Bíblia. A Bíblia. Antes eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. E espero que o irmão esteja muito bem, forte espiritualmente falando. E que esse assunto, na questão da Bíblia, é algo que podemos falar assim, que a Bíblia é um livro especial e extraordinário que transforma vidas e transforma caráter de homem. Conheço um homem que outrora era ladrão e ao estudar a Bíblia, ele transformou o seu caráter e hoje ele é um salvador de vidas. Ele é um evangelista. Como eu já disse, meu nome é Raimundo Silva e esse canal é Raimundo Silva Evangelista. Seja muito bem-vinda, já se inscreve no canal, deixa seu like, deixa também seu comentário no final do vídeo. Você vai analisar o que foi dito e se você ficou alguma dúvida, você vai deixar o seu comentário aqui embaixo. Eu vou visualizar o seu comentário e vou responder a sua dúvida com a autorização do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Antes de abrir a Bíblia, para nós examinarmos a Escritura, porque vamos tratar da Bíblia, vamos fazer uma oração. Grande Deus, nosso Pai eterno, nesse momento, oremos pela vida de cada um desses irmãos que estão assistindo esse vídeo e que essa palavra alcance o coração de cada um deles. Também oro pela minha vida e pela vida da minha família. E que o Senhor nos abençoe, e abençoe esse canal, para que ele venha ser para a sua honra e para a tua glória. Amém? Amém, meu irmão? Pronto, o tema é a Bíblia, a Palavra de Deus, uma carta de amor que Deus escreveu com os seus profetas para mim e para você, para que a gente não venha se perder nesses últimos dias, né? Os dias tão difíceis. E o mundo oferece para cada um de nós vários caminhos. E Deus oferece um caminho, que é o caminho estreito, o caminho da salvação, o caminho da santidade, um caminho de um caráter moldado, transformado. Então a Bíblia faz todas essas alterações nas nossas vidas, nos leva a um caminho diante de Deus, nos leva a um caminho de arrependimento, um caminho de transformação, um caminho diferente, ainda que esteja nesse mundo, mas a sua vida, a minha, a nossa, seremos uma vida diferenciada. E vamos tratar exatamente disso. Em João, no capítulo 17, no versículo 17, Jesus ele tem a Bíblia como a verdade. A Bíblia é a verdade. Mas lá em João capítulo 17, versículo 17, o evangelista João ele não especifica, ele não diz que um versículo é a verdade, um livro é a verdade, porque dentro da Bíblia tem 66 livros. Ele não está dizendo que um livro da Bíblia é a verdade, mas ele está dizendo que toda a Escritura Sagrada é a verdade. Do Velho Testamento ao Novo Testamento, toda a verdade. E precisamos examinar as Escrituras para conhecermos as verdades, as bênçãos do Senhor para a minha vida e para a sua. Precisamos de fato, de verdade, viver o texto de Mateus capítulo 6, versículo 33, que buscar primeiro os meus reinos, a minha justiça, que as demais coisas serás acrescentado. Nós temos que fazer isso. Amém, irmão? Que a paz seja convosco. Aqui, irmão, no livro de Atos, no capítulo 8, versículo 26 a 31, lá tinha um homem, você pode conferir na sua Bíblia, em Atos capítulo 8, versículos 26 a 31, você pode conferir que tinha um homem que estava examinando as Escrituras, estava lendo a Bíblia. Porém, o nosso Deus, ele estava contemplando o esforço desse homem.
Porém, Deus ele fez algo extraordinário com esse homem. Ele estava lendo uma escritura sagrada, mas não estava entendendo. Então, o que é que Deus fez? Deus pegou Filipe, trouxe Filipe próximo dele, e Filipe fez a seguinte pergunta: tu entende o que lê? Uma pergunta educadamente, ou até uma pergunta espiritual. O senhor está entendendo o que está lendo? E ele, educadamente, ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explica? Então, aparentemente, eu acredito que esse homem já vinha estudando a Bíblia há tempos atrás. Porém, não tinha quem o ensinasse e explicasse a ele. Então, Filipe entrou na sua carruagem, sentou-se ali e explicou a ele: olha, a palavra de Deus é maravilhosa, transforma a vida, a palavra de Deus cura, liberta, a palavra de Deus sara, a palavra de Deus dá força. Então ele falou: eu já entendi a palavra de Deus, eu sei. O que me impede então de eu me batizar? Ele falou para Filipe: olha que benção. O que me impede então de eu me batizar? Olha uma água ali, vamos se batizar. Então Filipe tinha autoridade para isso, batizou o eunuco. É possível que você também esteja passando por essa situação, estudando a Bíblia sozinho, sem ter com quem te explicar. Por isso que esse canal foi feito, o evangelista Raimundo Silva, para te ajudar a compreender a Escritura Sagrada. Nós estamos, o tema desse vídeo é a Bíblia Sagrada. Né? Então, como Jesus considerava a Bíblia a verdade. E esse homem que estava examinando a Escritura, o que ele tinha, o que ele precisava, né? É a situação de muitas pessoas que estudam a Bíblia, mas não entendem, que precisa que alguém as ensine. E eu estou aqui para te ajudar a você tirar suas dúvidas sobre a Bíblia, se assim você tiver. E pode deixar aqui embaixo suas dúvidas, que vamos estar aí se relacionando, conversando, para a gente se entender e o nosso Deus ser louvado. Amém? E qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Qual seria a maneira correta de estudar a Bíblia? Então eu posso pegar a Bíblia no livro de Gênesis e lendo de folha em folha em folha até eu chegar lá em Apocalipse. Seria essa a verdade? Então é assim que estuda a Bíblia? Não, não. Assim você estaria lendo a Bíblia. Mas em examinar as Escrituras, que julgaste nela a vida eterna, como Jesus disse, nós temos que ler um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá, e assim vai. A Bíblia é um livro de 66 livros. Então, se você, por exemplo, Raimundo, eu quero estudar sobre o Espírito Santo. Então, em uma folha dessa da Bíblia, você não vai achar o assunto completo sobre o Espírito Santo. Raimundo, eu queria estudar sobre a vida de Ananias. Eu queria estudar, Raimundo, sobre profecia. Eu queria estudar, Raimundo, sobre a volta de Jesus. Então, em uma folha, em duas folhas, não tem todo esse assunto sobre profecia, sobre a vida de Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa de Deus, sobre Jesus. Não. É um pouco ali. O que quer dizer um pouco aqui e um pouco ali? Em um livro você acha um assunto coerente com o outro, e assim sucessivamente. Por isso, é um pouco aqui, um pouco ali, sobre o mesmo assunto você estuda a Escritura Sagrada, e assim você é bem sucedido. Qual seria a Bíblia ideal para você estudá-la? Uma Bíblia de estudo, para que você venha entender sobre o Espírito Santo. Ele vai te levar a textos bíblicos que estão coerentes com o primeiro, para você ver entender a Escritura Sagrada. Então é assim que nós estudamos a Bíblia, um pouco aqui, um pouco ali. E que benefícios recebe o estudante das Escrituras Sagradas? Vida eterna. Além de ter um caráter transformado, além de conhecer a pessoa de Deus, terá vida eterna. Simples assim. Então eu e você precisamos sim de estudar a Escritura Sagrada. Que outro benefício prático advém de examinar a Escritura Sagrada? Você conhece a verdade e a verdade vai te libertar.
Quando você examina as Escrituras, começa a examinar as Escrituras, conhecer a pessoa de Deus, você vai ser liberto. Se você é uma pessoa que é viciado em algum tipo de qualquer coisa, não vamos dizer nomes aqui, mas eu sou viciado em assistir jornal, por exemplo. Pronto, você vai examinar a Escritura e você vai ser liberto desse vício que está tomando tanto seu tempo de assistir jornal. E além de você ser liberto ou ser liberta, você vai conhecer a verdade. Amém? Amém. Quem dirigiu os profetas a escrever a Bíblia? Quem foi que dirigiu a escrever? Porque se a gente abrir a Bíblia, a gente vê que a Bíblia foi escrita pelos profetas. Aí, na verdade, os homens santos, os homens de Deus, os homens que dedicaram a sua vida para viver uma vida só dedicada a Deus. Né? Então, os profetas. Como é que ele fez isso? Ele fez movido pelo Espírito Santo. Ou seja, não foi só simplesmente ser um homem que pegou uma caneta, um lápis, um papelzinho e começou a escrever. Não. Foi homem movido pelo Espírito Santo de Deus que ali ia escrevendo as mensagens que o Espírito Santo ia trazendo. E ele ia escrevendo. Por isso que a Bíblia chegou no meu tempo e no seu. Deus tinha que fazer alguma coisa. E ele fez, deixou a carta de amor e a porta está aberta para mim e para você, para nossa salvação. Amém? Quantos dos textos bíblicos é inspirado por Deus? Quantos dos textos bíblicos, de toda a Bíblia, os 66 livros, quantos dos textos é inspirado por Deus? Toda a Bíblia. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Deus inspirou toda a Bíblia. Claro que tem alguns textos aqui que os escritores que veio traduzindo a Bíblia fez alguns erros. Quando você começar a examinar a Escritura, você vai encontrar alguns erros. Não que foi da Bíblia ou foi que Deus fez esses erros, mas alguns escritores que errou ao escrever a Bíblia. Tá bom? Se você tiver dúvida sobre esse assunto, deixe seus comentários aqui embaixo. Eu não vou responder agora, não vou falar agora, entrar nesse assunto para que o vídeo não fique comprido, fique grande. Eu quero que vocês assistam esse vídeo todinho, viu? Mas Raimundo, mas eu fiquei em dúvida aí sobre esse assunto que você me falou aí agora. Então deixe seu comentário aqui que eu entrarei em contato com você ou eu vou responder aqui mesmo no canal. Beleza? Pronto. Que parte da Bíblia não foi inspirada por Deus? Ou seja, que parte da Bíblia não foi escrita por Deus? Eita, essa daí é forte. Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Ou seja, qual parte da Bíblia não foi escrito por autores humanos? Nós vimos na estante aqui, em 2 Pedro 1:21, né, que os homens foram movidos pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, para escrever a Bíblia. E qual a parte da Bíblia que não foi escrita por autores humanos? Então existe texto bíblico que não foi escrito por autores humanos? O que é que você acha? Me responda. Existe algum texto aqui que não foi escrito por homens? Você acha que sim? Eu acho que não. Você acha que sim? Eu acho que não. Toda a escritura foi inspirada pelos profetas. Toda a escritura foi inspirada por Deus aos profetas a fazerem essa. Mas existe algum texto que os homens, que os profetas não fez? Existe sim. E você vai acabar de saber agora. Se você não sabia, você vai saber agora que existe um texto bíblico que Deus ele não usou os seus profetas para fazer. Deus ele mesmo se importou para fazer esse texto para você. Por isso, olhe como esse texto deve ser tão importante, porque toda a escritura sagrada foi inspirada pelos profetas. Ou toda a escritura sagrada foi feita pelos profetas, inspirada por Deus. Certo? A gente estudou na estante. Porém, tem um texto que o próprio Deus ele se encarregou de fazer. Então esse texto deve ser muito importante. Você acredita nisso? Então, esse texto é muito importante. Vamos ver lá qual é? Qual seria esse? Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Êxodo 31,
verso 18. Êxodo capítulo 31, verso 18. Então, nesse texto aí, está especificando que não foi homem nenhum, não foi nenhum profeta que fez, foi o próprio Deus que fez com o seu dedo. Então, esse texto é importante, porque Deus ele se encarregou dele mesmo fazer essa passagem bíblica, né? As tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Maravilha! Que texto é esse, Raimundo, que o senhor acabou de falar agora? Êxodo 31, 18. Anota aí. Quando você chegar em casa, você pega a Bíblia e vai conferir. E você vai perguntar lá ao seu irmão lá se ele já tinha visto esse texto. Amém? E convida ele para fazer parte aqui do canal Evangelista Raimundo Silva. Está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Claro que não. Em Malaquias capítulo 3, versículo 6, Deus diz que ele não muda. Por isso, filho de Jacó, não sois consumido. E em Apocalipse 22, 18, Deus não muda, né? Ele diz, ninguém pode alterar a Bíblia. Ninguém está autorizado a alterar a Bíblia. Mas se você que está aí me vendo agora, me ouvindo, se você decidir estudar a Escritura a fundo, buscar, conhecer a igreja lá desde os judeus, a igreja apostólica romanas, e chegar até o dia de hoje, você vai ver que houve, assim, algumas adulteração. Mas está escrito na Bíblia que ninguém pode mudar ou alterar as escrituras sagradas. Até por palavra. Por exemplo, eu fazer uma pregação e colocar algo que não está na Bíblia. Entende? Não posso fazer isso. Você também não pode. Ninguém pode adulterar. E como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Bem-aventurados. Aquela pessoa que examina as escrituras, Deus chama de bem-aventurado, bem feliz por examinar as escrituras sagradas. E recapitulação, para Jesus a palavra de Deus é a fonte da verdade. Muitos estudos e não entendem. A forma correta de estudar a Bíblia, é um pouco aqui, um pouco ali, sobre o mesmo assunto. E toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não podemos mudar nem adulterar a Escritura Sagrada. Tudo bem com você, meu irmão? Espero que você tenha gostado dessa aula. Espero que você se inscreva no canal. E se você quiser se aprofundar mais na aula, na Escritura Sagrada, na Palavra de Deus, vou deixar um link aqui embaixo para você clicar nesse link, para você se aprofundar mais na Bíblia. Vou deixar também aqui meu Instagram também, para que você vá lá no meu Instagram também, me siga lá. E lá tem conteúdos maravilhosos para o seu crescimento espiritual. E não se esquece, deixa o seu like, faça o seu comentário e se inscreve no canal. Porque no próximo estudo, no próximo vídeo, nós vamos estudar sobre a beleza da criação divina. Tá bom, meu irmão? Que a paz seja convosco, que Deus abençoe grandemente. Deus continue abençoando você e a sua família.